Gente, é o seguinte, eu acabei de assistir o 6º episódio da 5ª temporada de Stranger Things, A Fuga de Camazotz, e olha só, já vou adiantar logo no começo do vídeo aqui, não achei um episódio ruim, não achei um episódio bom, eu achei um episódio ok. Não tenho tantas críticas negativas assim, mas também não tenho tanta coisa assim a elogiar. Sinceramente, eu esperava assim um episódio um pouco mais empolgante, mas eu vou deixar um pouco de lado as expectativas que eu tinha em relação a esse episódio e falar um pouquinho mais sobre o que ele mostrou, deixando um pouco de lado o que eu esperava dele. E falando assim do que ele mostrou, é bem isso a minha definição sobre esse episódio. Eu achei um episódio ok, preparou um pouco mais pra esse final de volume, né, que é praticamente um final de temporada. Eles têm trabalhado dessa forma, eles apresentam cada volume como se fosse uma temporada um pouco menor mesmo, né? Só que tem umas partezinhas ali que eu achei um pouquinho arrastadas, não gostei tanto assim, a gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. E só um comentário rápido, eu sinceramente não esperava que esse episódio fosse mostrar pra gente uma das mortes mais tristes da história de Stranger Things, que foi simplesmente a morte da BMW do Steve, cara, como assim? Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, pra quem caiu por acaso aqui nesse vídeo, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal focado totalmente em Stranger Things. E aqui no canal eu tô fazendo uma cobertura um pouco diferente dos outros canais, porque basicamente eu assisto um episódio e antes de assistir o próximo, eu já venho aqui, anoto algumas coisas e já gravo esse vídeo aqui de primeiras impressões. A gente bate um papo aqui, troca uma ideia com spoilers, e eu também faço algumas teorias sobre o que eu acho que deve rolar no próximo, antes de assistir. Então, apesar do volume ser lançado todo de uma vez, eu tô fazendo uma cobertura quase como se fosse de episódios semanais aqui. Vocês têm gostado? Eu tenho gostado de fazer a cobertura dessa forma também. Inclusive o episódio 5 que eu acabei de assistir, já tem review aqui no canal, e bora comentar com spoilers sobre esse 6º episódio, A Fuga de Camazotz. Mas aí, seguindo então o que eu tinha falado na introdução do vídeo, gente, esse episódio eu simplesmente não desgostei dele, e ao mesmo tempo eu nem gostei demais, eu só achei ok. Eles conseguiram desenvolver um pouquinho melhor, né, algumas coisas que eles tinham apresentado lá no 5º episódio, só que eu não sei, cara, eu acho que o ritmo do 5º episódio foi melhor, e nesse, o ritmo acabou se perdendo um pouquinho. Eu acho que até, eu comentei no review do 5º episódio, que eu tava achando bem gostosinho de acompanhar o plot da Max e da Holly, eu tava achando que tava num ritmo legal, a forma que elas estavam descobrindo as coisas e a gente ia descobrindo junto com elas. E nesse episódio, por mais que eles trouxeram coisas importantes sobre esse plot, eu achei um pouquinho arrastado essa parte delas. A parte final eu tenho muito a elogiar, eu achei incrível aquela cena, as duas fugindo, cada um na sua saída ali do Mind Layer e tudo mais, eu achei muito legal. Só que o desenvolvimento, pelo menos nesse episódio, até elas chegarem naquele ponto, aí eu já achei um pouquinho arrastado, já não gostei tanto assim do ritmo. Tem bons diálogos, tem um bom desenvolvimento, a gente vai falar aqui durante o vídeo também sobre algumas coisinhas que eles já introduziram ali em relação ao passado do Henry, ao que envolve como ele teve uma certa conexão ali com essa outra dimensão e como ele adquiriu os poderes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, também é um dos tópicos que tem aqui, mas em relação a Max e a Holly mesmo, nos momentos em que elas estavam juntas, investigando as coisas ali e tal, eu não gostei tanto assim do ritmo dessas cenas, igual eu tinha gostado do ritmo e que eu até elogiei lá no review do 5º episódio. Voltando um pouquinho, gente, eu já tava falando de coisa do meio do episódio, vamos voltar um pouquinho aqui pro começo do episódio, e cara, eu achei muito legal, porque a gente realmente acertou na teoria, né, eu tinha feito essa teoria aqui no canal, achando que o episódio A Ponte, né, que vai ser o 7º agora, que a ponte realmente seria o mundo invertido, né, porque com base no que eles tinham apresentado na 4ª temporada, entre o mundo normal e a dimensão X, que foi pra onde o Henry foi mandado lá em 79, naquela dimensão toda laranja, onde tem aquelas formações rochosas levitando e tudo mais, entre esses dois lugares existia uma grande fenda onde não tinha basicamente nada. Porém, agora, depois de 83, depois que essa cópia de Hawkins foi criada dentro dessa fenda, o que eu acreditava e que realmente tá certo, e a gente viu agora nesse início de episódio, é que o mundo invertido é basicamente uma ponte que existe entre essas duas dimensões. E aí toda aquela cena inicial onde eles mostraram todo o formato ali do mundo invertido sendo praticamente um buraco de minhoca mesmo, é só uma conexão entre dimensões ali, e todas as coisas sendo sugadas ali pra fora daquele paredão, e inclusive essa parte da teoria tava errada, né, eu acreditava que a dimensão X era basicamente depois de atravessar aquele paredão, e isso tava errado, basicamente depois do paredão não tem absolutamente nada, mas toda a construção que rolou em cima disso, né, ao longo dos episódios, a gente pegando uma informaçãozinha aqui, outra ali, até que chegasse nesse momento dessa grande revelação no começo desse episódio, eu achei muito legal mesmo. Então era uma coisa
coisa que eu já meio que esperava, mas a forma em que foi mostrada, mesmo assim, me surpreendeu, então gostei bastante. E aí, por falar nesse lance de mundo invertido e tudo mais, gente, sabe uma coisa que me incomodava um pouquinho? Na verdade, foi mais ali na quarta temporada que me incomodou um pouco, que era quando um personagem ficava sabendo sobre o mundo invertido, sabe? Quando ele tinha algum contato direto com alguma criatura, ou com o próprio mundo invertido mesmo. Porque na quarta temporada, alguns exemplos assim que eu lembro pra passar aqui pra vocês, foi, por exemplo, quando a Robin chega no mundo invertido pela primeira vez. Ela nunca tinha ido no mundo invertido. E aí, sabe, rola piadinha, rola uma reação que pra mim, pelo menos, não faz muito sentido quando uma pessoa vai pra uma outra dimensão, quando a pessoa vai pra um lugar como o mundo invertido, sabe, que tinha monstros, que tinha um monte de coisa. Ela tem uma reação ali na quarta temporada que, pelo menos pra mim, não fazia tanto sentido. O Ed também, ele só fica um pouco impressionado ali, mas depois ele já leva meio que na boa. E eu sentia falta de quando a pessoa realmente achava loucura tudo o que tava acontecendo, não acreditava tanto assim, tinha uma reação mais, de certa forma, meio que exagerada mesmo, sabe? De achar que tudo aquilo era loucura. Na primeira temporada também, quando o Steve vê o Demogorgon pela primeira vez lá na casa dos Byers, ele tem aquela reação de tipo, meu Deus, vamos ligar pra polícia que é maluquice, é loucura isso que tá acontecendo. Então, resumindo tudo isso, eu sentia falta dessas reações mais exageradas que os personagens tinham quando ficavam sabendo de alguma coisa envolvendo o laboratório, o mundo invertido, Eleven e tudo mais. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque uma das coisas que eu anotei aqui pra elogiar, e talvez vocês nem tenham reparado tanto assim nisso, mas foi uma coisa que eu gostei, que me agradou bastante, foi a reação que a Vicky teve quando ela ficou sabendo dessas coisas. Porque a Robin contou pra ela toda a verdade, né, sobre o mundo invertido, Eleven, monstros e tudo mais, a verdade sobre o que realmente, né, de fato aconteceu em Hawkins, que não foi um simples terremoto como o governo passa pras pessoas. E com a Robin contando isso pra ela, ela tem uma reação muito exagerada, né, de achar que a Robin tá drogada e tudo mais. E talvez tenha passado batido pra vocês, eu nem sei se vocês repararam tanto assim nessa cena, mas eu separei porque de fato foi uma coisa que me agradou, sabe? Eu sentia falta disso, das pessoas tendo esse choque assim, quando elas ficam sabendo sobre essas coisas e tudo mais. Por exemplo, ó, um comparativo aqui que dá pra gente fazer, e isso nem tava no meu roteiro, eu lembrei agora, mas a Karen, por exemplo, ela nunca tinha tido contato assim com uma criatura ou com um mundo invertido, alguma coisa do tipo, mas ela não teve uma reação exagerada. Ela foi atacada ali por um Demogorgon e tudo mais, e tudo bem, ela tá debilitada, ela não tá conseguindo falar direito, mas a reação dela me pareceu meio normal em relação a isso. Até a do Ted, né? Ele tenta atacar o Demogorgon lá com um taco de golfe, naquela cena do ataque e tal, e não parece aquela reação de tipo, meu Deus, cara, que porra é essa? Meu Deus, tem um monstro na minha frente, que porra é essa que eu tô vendo? Sabe? Então, esse tipo de reação eu sentia muita falta, e eu gostei bastante da reação da Vicky ali em toda a cena do hospital, que é uma cena que eu vou comentar um pouco mais aqui pro final do vídeo, mas já adiantando isso, gostei da reação dela e espero que tenha mais, né? Se o Mr. Clark, por exemplo, que ele parece que vai ser introduzido agora na história, né? Tomara que quando ele ficar sabendo sobre essas coisas, ele fique não só fascinado com tudo isso, por ele ser nerd e tudo mais, mas que ele fique assustado também, sabe? Então, conforme eles forem introduzindo essas novas pessoas a esses mistérios envolvendo o mundo invertido e tudo mais, eu espero que tenha ainda mais nessa reta final agora, esse tipo de reação que é mais exagerada e que, na minha opinião, é até mais real, inclusive, né? Então eu gostei bastante disso aí. E aí, gente, uma coisa que eu tinha criticado, que eu vinha criticando em quase todo o vídeo, na verdade, mas que eu critiquei bastante no último vídeo, né, no review do 5º episódio, que seria toda essa relação, esse trio amoroso que trouxeram de volta e que eu até falei no último review que eu tava achando ridículo, que é o trio amoroso Nancy, Steve e Jonathan. No último episódio teve uma cena que eu achei que não fez o menor sentido, que seria toda a questão ali envolvendo o lance do Jonathan ter mentido pra Nancy em relação à faculdade, né? Eu até falei pra vocês que, fazendo um comparativo com o que rolou com o Steve entre a primeira e a segunda temporada, não fazia muito sentido ela tá tão chateada assim com ele. Só que aí, gente, eu até volto a falar sobre isso, eu achei um grande desperdício de tempo pra esses personagens. Eu acho que todo esse lance deles em dúvida ainda e tudo mais, sobre o que vai rolar, se eles se querem ou não, todo esse lance que trouxeram de volta do trio amoroso, se era pra trazer de volta, por mim nem tinham trazido de volta, mas se era pra trazer de volta realmente, acho que dava pra ter economizado o tempo de tela pros personagens, sabe? Dava pra ser mais curto, dava pra resumir ali em no máximo 2 ou 3 episódios, no máximo. Então por que eu tô falando isso? Porque eu acho que todo o desenvolvimento disso, se é que dá pra chamar de desenvolvimento, mas toda a parte do meio ali onde eles estavam mostrando um pouco disso, eu achei muito chato de acompanhar,
Porém, nesse episódio agora, essa conclusão e esse pedido de não casamento, né, mas a gente já vai chegar lá, mas toda essa conclusão dessa dúvida que eles ainda tinham e desse lance que tava meio estranho entre eles e tal, incerteza sobre o futuro, se eles estavam bem como casal ou não. A conclusão disso tudo agora nesse sexto episódio, eu achei muito boa, tá? Eu achei muito linda a cena. Esse lance que eu acabei de falar do não pedido de casamento, né? Se você aceita não se casar comigo, que me corrijam se eu tiver errado, gente, porque eu acabei de assistir uma vez o episódio e já vim aqui gravar o vídeo com vocês, então talvez eu tenha entendido errado. Mas a forma que eu interpretei esse não pedido de casamento, né, entre aspas, seria na forma de que eles estavam vendo que eles iam morrer ali, basicamente, né? Eles não viam uma saída dali, então ele fala, você aceita não se casar comigo? Porque ele não imaginava uma saída dali, um futuro realmente, então é um pedido pra tipo, olha, eu quero me casar com você, mas a gente não vai nem sair daqui pra se casar. Então eu interpretei esse não pedido dessa forma, né? Não sei se eu tô enganado, me corrijam se eu tiver errado sobre isso aí nos comentários, tá? Mas eu interpretei dessa forma, eu achei muito linda a cena, gente, achei muito legal. Eles, de fato, são o casal endgame, né? Eu falava isso muitas vezes aqui pra vocês. Pra mim, é até por isso que foi chato eles terem trazido esse triângulo amoroso de volta na quarta temporada, porque pra mim já tinha ficado muito bem definido eles como casal endgame no final da terceira temporada, né? Todo aquele discurso deles sobre terem um trauma em comum e que eles iam continuar se amando mesmo à distância ainda, todo aquele discurso já tinha definido eles como um dos casais que iam ficar juntos no final da série, então não precisava, sabe, de todo esse lance que trouxeram na quarta temporada e agora em todo esse início e meio da quinta temporada também, sabe, foram 6 episódios pra concluir isso, então achei um grande desperdício de tempo de tela, como eu falei, mas toda essa conclusão agora eu achei muito bonita e tô bem curioso pra ver o que eles vão mostrar desse casal agora no sétimo e principalmente lá no último episódio, né? Porque depois que tudo isso acabar, eu tô bem curioso agora pra ver de fato esse casamento dos dois, como vai ser o futuro do casal, tô bem curioso. E tomara que eles mostrem um pouco mais do Jonathan também, né? Porque ele vem ficando bem de lado nas últimas temporadas, então por mais que essa cena e essa conclusão desse arco foi muito boa, na minha opinião, tomara que não fique por isso mesmo e que não resumam o Jonathan a isso, sabe? Então que mostrem um pouco mais do personagem, que eu vou achar bem legal também. E galera, só dando uma pausinha rápida aqui nesse vídeo pra lembrar vocês que a GoCase tá com uma nova coleção incrível com vários itens novos da quinta temporada de Stranger Things. Na moral, se liga só nessa mochila lindona que eu personalizei aqui com o nome do canal. E não é só mochila não, viu gente? Lá também tem várias opções de copo, garrafa térmica. Eu peguei essa garrafa aqui, lindona, da Rádio WSQK, da quinta temporada. Olha que garrafa linda, cara. Eu também personalizei a minha garrafa colocando aqui o nome do canal. Eu também peguei essa outra aqui, que também é da Rádio WSQK. Olha que garrafa linda, cara, com a van da rádio. E como todos os produtos são personalizáveis, aqui na parte de trás eu também coloquei o nome do canal aqui. Eles também têm várias opções de capinha anti-impacto para celular, para qualquer tipo de modelo. Tem várias opções da quinta temporada e lá no site vocês também vão achar de todos os personagens da série. Então se você quiser uma do seu personagem favorito, você ainda pode personalizar com o seu nome cada capinha também. E ó, corre e aproveitem, porque usando o cupom INSIDE vocês ainda garantem 10% de desconto em todas as suas compras lá no site. Mas aí, gente, voltando a falar um pouco sobre aquela questão que foi introduzida um pouquinho ali no quinto episódio e que agora eles já começaram a desenvolver um pouco melhor, que seria sobre o passado do Henry, né? Eu até falei pra vocês que eles iam mostrar um pouco do que foi explorado na peça de teatro e que eu fiz questão de não pesquisar nada sobre isso, porque eu já sabia que a quinta temporada ia explorar isso, né? Então, se eu buscasse o que a peça de teatro mostra, na minha opinião, eu ia estar buscando meio que um spoiler da quinta temporada, então eu não quis fazer isso. E foi dito e feito, né? Eles de fato vão explorar o que é mostrado na peça de teatro agora. A Holly e a Max acabaram passando por uma dessas memórias do Henry durante esse episódio e a série já mostrou um pouquinho sobre isso, né? Que eles vão desenvolver um pouco melhor agora nessa reta final. E assim, por mais que eles não tenham revelado tanta coisa por enquanto, né? Eles só introduziram ainda esse lance e vão desenvolver melhor. Mas uma coisa que eu já queria comentar com vocês é que, por mais que eu realmente acredite que a série vai tentar meio que seguir num arco de, entre aspas, redenção pro Henry,
Henry, sabe? De mostrar que o grande vilão realmente é o Mind Flayer, é o Devorador de Mentes, né? Aquela grande partícula daquela dimensão que ele encontrou em 79, mas que ao mesmo tempo eles também estão mostrando que, por mais que o Henry criança foi de certa forma corrompido por toda essa conexão que ele teve com essa dimensão e com essa partícula, ao mesmo tempo eles mostram que ele já era uma criança com traços psicopatas, né? Então naquela memória que a Max e a Holly encontram nesse episódio, cara, ele pega uma pedra e ele mata o cara na maior frieza, sabe? Então eles já estão mostrando esses traços de psicopatia mesmo, que o Henry logo quando era criança já tinha, antes ainda de ter poderes e tudo mais. Então eu tenho achado isso legal, tá? Eles vão mostrar agora com certeza que o Henry de certa forma foi também meio que uma vítima, né, dessa dimensão, do Mind Flayer e tudo mais, mas ao mesmo tempo eles não estão mostrando o Henry como alguém bonzinho, ele já tinha esses traços de psicopata e tudo mais, e ele foi corrompido ainda mais por essa dimensão, se tornando esse baita vilão agora que a gente conhece. Então tenho gostado da forma que eles têm desenvolvido isso. Eu tinha esse receio, eu até fiz vídeo sobre isso uma vez aqui no canal, eu tinha esse receio deles tentarem transformar o Henry em alguém bonzinho. Então eles podem sim mostrar o Mind Flayer como o maior vilão de toda a série, dele ser ali o topo da hierarquia dos monstros e tudo mais, de toda a mitologia da série. Não tem problema eles mostrarem o Mind Flayer sendo o grande vilão mesmo, desde que eles não tentassem transformar o Henry em um bonzinho, né? Então esse não parece ser o rumo que a série vai seguir, então gostei bastante disso. Tô muito curioso pra ver mais, mas eles estão... parece que eles vão guardar tudo pro último episódio, né? Porque pelo menos até agora no 6º episódio, eles não mostraram quase nada ainda dessas memórias do Henry, mas o que eles já desenvolveram até agora, toda essa introdução aí sobre o passado do Henry, eu já gostei e tô bem curioso pra ver mais. Mas agora, gente, eu vou falar de um negócio que me decepcionou um pouco, não vou mentir. Eu não achei péssima a cena, pelo contrário, a cena em si é muito boa, mas que me decepcionou no sentido de não me trazer tensão nenhuma por conta do poder do protagonismo. E sim, eu estou falando da cena, de toda a sequência de ação ali da invasão dos Demodogs no hospital. Cara, eu esperava muito mais dessa cena, gente. Era uma cena que, por bastidores, por material promocional, pelos trailers, a gente já sabia que ia acontecer no 6º episódio, só que me incomodou essa forçação de barra com o poder do protagonismo, sabe? Porque, tudo bem, a gente sabia, né? Os Demodogs estavam ali atrás da Max, né? O grande objetivo deles era a Max, só que quando os Demodogs passam destruindo porta, matando soldado e tudo mais, e aí quando chegam perto dos protagonistas, eles... parece que eles estão cegos, sabe? Do nada eles começam a andar devagarinho, eles não ouvem mais barulho, ou eles ouvem barulho e vão devagarinho em cima do barulho, sendo que se fosse um figurante eles iam só atacar, iam pra cima da pessoa, e aí pelo fato de ser protagonista eles vão de mansinho e tal, até que acontece alguma coisa que distrai eles, tipo, toda vez a mesma coisa, sabe? O Demodog ia entrar no elevador, aí ele vai atacar o Lucas e a Max, e o Lucas dá um chute na cara do Demodog e joga longe. Ah, pelo amor de Deus, gente, esses monstros têm força pra derrubar porta de aço, sabe? Sempre que esses monstros estão longe dos protagonistas, eles têm uma força absurda, assim, pra fazer o que quiser. E aí, quando chega perto dos protagonistas, parece que eles ficam bobos. Então, até naquela cena final, onde eu achei legal a parte da Karen salvando a galera, porém, a parte onde eles são distraídos lá pela máquina de lavar, sei lá, eu achei tão anticlimático, sabe? Porque a ideia era criar tensão, mas ao mesmo tempo eles não mostram que eles estavam correndo tanto perigo assim. Porque a gente meio que sabe que os Demodogs não vão fazer nada com os protagonistas, com os personagens que a gente gosta. Então eu não sei como é que é pra vocês, eu não sei se pra vocês a cena funcionou ou não, mas pelo menos comigo não funcionou. Eu não consegui sentir medo, sentir tensão na cena. Eu só achei legal tecnicamente, porque de fato a cena é bem dirigida e tudo mais, mas de ter aquele medinho assim, de ter tensão na cena, eu realmente não senti nada, não me pegou. Então o poder do protagonismo infelizmente estragou essa cena do hospital pra mim, que era uma cena que eu esperava bastante. No geral, como cena de ação, a sequência toda é muito boa, como eu falei, só que aí pra mim foi isso, a cena acabou ficando um pouquinho fraca demais por conta do poder do protagonismo, que é uma coisa que eu vivo reclamando aqui no canal. E aí pra finalizar, gente, falando sobre a cena final desse episódio, eu tenho algumas coisas a meio que criticar, não é criticar tanto assim, só que eu acho que vocês devem concordar comigo que é inegável, né? Eles tentaram copiar a cena da 4ª temporada, eu acho que nem foi bem um paralelo, uma coisa bonitinha assim, não, eles só quiseram copiar porque é basicamente a cena mais hypada da história de Stranger Things, eu acho. E aí eu não sei, porque esse lance da música, da cena ser praticamente igual, da Max correndo e tudo mais,
não me pegou. Eu não senti nada demais, basicamente. Então, nesse apelo que eles tiveram de fazer uma cena igual e tal, eu acabei não sentindo a mesma coisa que foi na quarta temporada. Eu só achei meio que um repeteco. Porém, na questão do diálogo e principalmente na questão da Max encorajando a Holly, nossa, diálogo impecável, gente, eu gostei muito, foi incrível, porque assim, eu tinha essa preocupação e eu até vinha comentando sobre isso com vocês aqui nos vídeos, né, de que o corpo da Max tá em Hawkins, então agora, a hora que ela acordar, provavelmente a galera vai conseguir proteger ela ali e tudo mais, ela tá em Hawkins de fato, enquanto o corpo físico da Holly tá preso em algum lugar pra onde o Vecna levou ela, né, que a gente até comentou aqui, que por algumas entrevistas e tudo mais, e até por alguns flashzinhos que eles estão mostrando assim de cena, parece que ela de fato tá dentro de um monstro, né? Eles mostraram um pouco disso agora. E aí eu tinha essa preocupação, tipo, a Max vai conseguir fugir, talvez a Holly também consiga. Mas caso ela consiga fugir, pra onde ela vai? Sabe? O corpo dela não tá em Hawkins, não tem como a galera proteger ela. Então por mais que ela mentalmente consiga fugir, o que vai acontecer com o corpo dela, né? E aí eu fiquei preocupado nessa hora, porque eu pensei, pô, será que a Max, percebendo que tem uma saída pra cada uma, será que ela só vai escapar por ali e vai achar que pra Holly tá tudo certo também? E aí rola esse diálogo, né? Onde a Max fala ali, encoraja a Holly de que se não der certo, se ela ainda continuar presa no mundo invertido ou em algum outro lugar, que ela ainda tenha coragem pra fazer as coisas, porque até ali ela já tinha sido muito corajosa, ela ajudou totalmente a Max a escapar. Então todo esse diálogo de encorajar a Holly pra tudo que vai acontecer com ela agora e tudo mais, eu achei muito legal, gente. Então por mais que a cena não tenha me pegado tanto assim na questão do repeteco, de ser uma cena no mesmo ambiente da quarta temporada, a mesma musiquinha tocando, a Max correndo e tudo mais, nesse sentido não me pegou pelo repeteco, mas ao mesmo tempo todo o diálogo fez a cena valer a pena. Eu achei o diálogo muito bom, as atuações também, eu até já venho elogiando bastante a Nell Fisher, elogio mais uma vez, a atuação dela tá muito boa mesmo. Eu não sei se vão fazer campanha pro Emmy ou alguma coisa assim, mas a menina manda muito bem, que ela é bem novinha, né, e já atua muito. Então é por isso que eu concluo esse vídeo falando mais uma vez, gente, tive coisas assim a criticar nesse episódio, mas no geral não achei um episódio nem muito bom e nem ruim, eu só achei um episódio ok, e me deixou bem ansioso pra ver agora o que vai acontecer com a Max acordando e tudo mais, agora no 7º episódio, e é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou lá assistir o 7º episódio e já trago o review pra vocês aqui no canal também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse meu review com spoilers aqui de primeiras impressões. Talvez no futuro eu mude de ideia sobre algumas coisas, mas no geral é isso, eu achei um episódio ok, mas me contem aí embaixo o que vocês acharam aí desse episódio, não deixem de comentar aí também pra gente discutir. Já deixa o seu like aí também pra dar aquela força, se inscrevam no canal pra acompanhar minha cobertura, e aqui na tela agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui do canal pra você continuar me acompanhando. Mas então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal, um forte abraço pra vocês e até mais.